Oi, turma, tudo bem? Mais uma semaninha de aula. A nossa aula de hoje eu vou falar sobre a resolução dos exercícios da semana passada. Sabe aquele formulário que vocês estão resolvendo? Então, ele mesmo. E também a gente vai dar uma continuidade, ou seja, com mais exercícios da nossa folha de pagamento. Então, bora para a aula. Então, turma, vamos começar. Está aqui aberto o nosso exercício de número 6, né, referente à semana passada, sobre a folha de pagamento. Tá? Inclusive, somente 6 pessoas me responderam. Apesar de dar essa resolução, não deixem de fazer em suas casas, tá bom? Não deixem de praticar, isso vai ser muito bom para vocês. Então, na nossa primeira pergunta, eu coloquei assim: com base na tabela, né, de 2021 do INSS, qual a alíquota de desconto para o seguinte salário? Tá? Então, só lembrando, eu passei também para vocês essa folhinha aqui, espero que dê para ver todo mundo, mas eu passei essa folhinha no grupo, tá? E é a partir dessa folhinha que a gente vai saber qual é a alíquota de desconto, tá? E o que é essa alíquota? A alíquota nada mais é, né, do que a porcentagem que deve ser descontada desse INSS. Então, como vocês assistiram a aula da semana passada, vocês devem saber que o INSS, né, todo mês é descontado, tá? Esse valor é retirado do salário do funcionário e vai para a previdência social desse funcionário. Então, e a alíquota ela vai de acordo com o salário. Então, pessoas que têm um salário maior, né, o desconto referente ao INSS é maior, ok? Então, vamos lá. Analisando, então, a nossa tabelinha aqui, tá, que eu coloquei para vocês, esse salário de R$ 1.899. Qual seria a alíquota dele de desconto? Então, até um salário mínimo, que é R$ 1.100, seria 7,5%. Só que esse salário que eu passei aqui para vocês é maior do que 1.700. Então, a alíquota dele é essa segunda aqui, de 9%. Por quê? Porque nessa segunda alíquota de 9%, a gente tem salários até R$ 2.200. É onde se encaixa esse nosso salário, ok? Então, vamos fazer a continha. Eu abri aqui o Paint para facilitar para todo mundo, tá? Para que a gente possa enxergar. Então, vamos colocar aqui o valor desse salário. R$ 1.899,12 vezes, qual é o exemplo que eu mostrei para vocês? Vocês podem jogar isso direto numa calculadora, tá? Para jogar na calculadora, vocês precisariam fazer dessa forma, né? Vezes 9 e apertar o símbolo da porcentagem. E aí vocês teriam um igual. Como a gente está fazendo aqui no computador, então, como que a gente transforma esse 9 em uma dízima periódica? Então, a gente vai fazer uma multiplicação, tá? Uma continha simples de multiplicação. Então, o 9 ele vai se tornar 0,09. Isso aí, muito bem. Então, nós precisamos fazer essa seguinte multiplicação aqui. Quanto que é 9%, tá? De R$ 1.899,12. Então, vamos aqui. 9 vezes o 2, 18. Muito bem. E sobe o número 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. Exatamente. O 1 sobe. 9 vezes 9, 81. 81 mais 1 vai dar 82, correto? Correto. E sobe o número 2. 9 vezes o 9, de novo, 81. Quanto que é 81 mais 9? Vai dar 89. Isso aí, não se confundam. 89 e o 8 sobe. Quanto que é 9 vezes o 8 agora? 9 vezes o 8 é 72. 72 mais 8 vai dar exatamente 80. Então, a gente baixa o 0 e sobe o 7. Quanto que é 9 vezes 1? 9. Opa, 80, gente. Perdão, sobe o 8. Sobe o 8, perdão. 9 vezes o 1, 9. 9 mais 8, não é pegadinha essa, hein? 9 mais 8 é 17. Isso aí. A gente até pode continuar fazendo a conta, por quê?
tem esses 2 zeros, ok? Que precisa também multiplicar. Só que como são 2 zeros, a gente já sabe que todo número multiplicado, elevado, dividido é sempre zero. Então, eu só coloco esses 2 aqui na frente, tá? Para saber que a minha equação está correta. Agora eu vou fazer uma continha simples. Quantos números eu tenho antes da vírgula? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, entre o 0 e o 9, eu vou pôr uma vírgula, ok? Então, o resultado é esse daqui, 170 e 92. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, e esse 8 aqui atrás, eu não utilizo ele? Como que eu faço? Eu vou passar para vocês na próxima quinta-feira regras para arredondamento, tá bom? Então, assim, esse número 8, ele é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, eu posso cortar ele e no lugar desse 0 aqui, eu posso pôr o número 1, correto? 1 é maior ou menor que 5? 1 é menor que 5. Como ele é menor que 5, ele não vai fazer diferença nenhuma aqui para esse número 2. Então, eu posso simplesmente riscar esses 2 números, tá bom? Então, só deixando aqui para ficar bem mais fácil para a gente enxergar, esse resultado vai dar 170,92 centavos. Nós temos aqui, né, na nossa continha, um número que dá exatamente esse resultado, que é aqui, a alíquota referente a 9%, que é o valor, né, que deve ser descontado desse funcionário, e quanto que é 9% desse salário? R$ 170,92. Então, se você não chegou nessa continha, né, nesse número, refaça a sua conta, tá? Na dúvida, é só falar comigo. Se você já conseguiu chegar nesse número, ok. Então, vamos dar uma continuidade. Segunda questão. O desconto referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, ou seja, o FGTS, ele tem uma alíquota de desconto de 8%. Isso que eu estou afirmando é verdadeiro ou falso? Muitos se confundiram aqui, até porque essa não deixa de ser uma pegadinha, tá bom? Então, assim, realmente, a alíquota referente ao FGTS é 8%. Só que esse valor, ele não é descontado do funcionário, tá? Ele é recolhido pela empresa. Então, você trabalha, carteira de trabalho CLT, assinado, tudo bonitinho. A empresa vai pegar o seu salário, ela vai ver quanto que é 8% referente a esse salário e ela vai depositar no seu fundo de garantia. Ou seja, esse valor, ele jamais deve ser descontado do salário do funcionário, ok? Então, aqui, a resposta correta é a alternativa falsa, ok? Um funcionário que se atrasar por 1 hora terá descontado, né, 1 dia de trabalho? Essa daqui eu creio que ela gerou muitas dúvidas, tanto é que eu trouxe aqui para que vocês possam ver, né, a questão da legislação em si, falando sobre ela. Então, nós vamos ter aqui, ó, o descanso do desconto do descanso semanal por atraso. O descanso semanal remunerado, tá, que é o DSR, ele pode ser descontado se o funcionário se atrasa no cumprimento de sua jornada, né, de sua jornada de trabalho, né, nas variações de horário no registro de ponto excedentes de 5 minutos. O que isso quer dizer? Que a gente olha essa tabelinha aqui. Se o funcionário ele se atrasar até 5 minutos, esse valor, né, esse atraso de 5 minutos, ele não é descontado do salário desse funcionário e esse funcionário também não perde seu descanso semanal remunerado. A partir de 6 minutos em diante, até 10, que é o limite da tolerância aceitado previsto na legislação trabalhista, tá? Pode ser descontado, tá? Mas, como eu disse, ele é um limite de tolerância, ok? Tá até aqui, vocês podem dar uma lida, ele é um limite de tolerância. Mais do que isso, o que pode acontecer? Há empresas, né, há pessoas que acreditam que se você atrasa 15 minutos, a empresa ela pode simplesmente te mandar embora, né, de dizer que você vai perder o seu dia todo de trabalho e que você pode ir para casa. Nós temos também previsto em lei que não é correto, né? Então a empresa ela não pode impedir o trabalhador de entrar e nem mesmo mandar ele embora porque ele atrasou mais de 15 minutos. Então aqui,
Um funcionário que atrasar por 1 hora, ele terá descontado o dia de trabalho? Não necessariamente. Ele terá essa 1 hora descontado. Então, a alternativa, né, correta seria a não. Por quê? Dentro do atraso, será questionado a esse funcionário o motivo, né, dele ter se atrasado por 1 hora. Então, se você tiver um atraso justificado, então foi ao médico, foi assaltado, precisou ir na delegacia, você não se sentiu muito bem, precisou acompanhar uma pessoa, houve acidentes no percurso, enfim, né, quando há uma justificativa, por mais que tenha sido só 1 hora de atraso, você consegue justificar para a sua empresa. A partir do momento em que você não tem essa justificativa, ela conta apenas e unicamente como atraso, né? Então, você será descontado da sua folha de pagamento 1 hora, você perdeu 1 hora do seu serviço. Então, se 1 hora de trabalho é R$10, né, e você trabalha 8 horas por dia, então quer dizer que você ganha R$80 por dia. E aí você atrasou 1 hora, ao invés de ganhar R$80 por dia, você vai ganhar R$70 por dia. Será descontado 1 hora do seu dia de trabalho, ok? Próxima pergunta, e de certa forma eu também já respondi ela, o que significa a sigla DSR? O DSR nada mais é do que o descanso semanal remunerado. Também está previsto em lei, se eu não me engano, no artigo 64 da Constituição das Leis Trabalhistas, né, em que vai dizer que todo funcionário ele tem direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas e que esse descanso ele deve acontecer preferencialmente ao domingo. Não é o número 64, mas está aqui. Lei número 605 de janeiro de 1949, o repouso semanal remunerado e o pagamento de salários nos dias feriados civis e religiosos. Então, artigo 1º, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado, como eu disse para vocês, de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Então, descanso semanal remunerado, ele é isso. Descanso semanal remunerado, ele considera que você tem direito a receber um dia de descanso, né? Você vai descansar, mas esse dia ele será pago como um dia seu de trabalho. Então, como eu dei o exemplo, né? Um funcionário ele ganha R$10 por dia, trabalha 8 horas, então ele ganha R$80, né, em um dia. Naquela semana ele vai ter direito a descansar também 24 horas, e esse descanso ele será remunerado, ou seja, ele vai ganhar R$80 mesmo estando em casa, tá? Só para vocês entenderem, o descanso semanal remunerado, ele já está no seu salário, isso não é acrescentado, tá bom? Então, quando você é contratado, a remuneração, né, o valor que é informado para você ou é colocado na sua carteira de trabalho, ele já considera, inclusive, o descanso semanal remunerado. A conta que eu mostrei no vídeo anterior é para que a gente saiba quanto do nosso salário corresponde ao descanso semanal remunerado, ok? Então, vamos para a próxima questão aqui. Uma pessoa que recebe a remuneração de R$1.500, ela está isenta do repouso, não, ela está isenta do imposto de renda retido na fonte, ok? Ok. Mas e se ela receber o adicional de periculosidade, ela continuará isenta? Então, a gente precisa fazer o cálculo tanto do adicional de periculosidade, tá, em relação a esse salário, e depois a gente precisa ver se ela vai estar isenta ou não. Se ela não estiver isenta, nós vamos precisar fazer o cálculo do imposto de renda. Então, só para lembrar, a tabela do nosso imposto de renda é essa daqui, essa roxinha que eu também deixei para vocês, tá bom? Está tudo na mesma folha, eu só dobrei para facilitar, mas as duas tabelinhas, tanto do INSS como a do imposto de renda, estão no mesmo arquivo, ok? Então, vamos lá fazer a nossa continha no mesmo esquema que eu fiz o anterior. Então, nós temos o salário de 1.000, opa, deixa eu trocar essa cor, o salário de 1.500, né? R$1.500. Então, para a primeira conta, quanto que vale o adicional da periculosidade? Se vocês se lembram da nossa aula anterior, o adicional da periculosidade, ele é de 30%. Então, a gente precisa fazer uma multiplicação aqui, vezes 0, por que eu coloco 0? Porque eu transformo
o meu número num decimal. As chances dessa conta dar errado são impossíveis, a menos que a gente faça um cálculo realmente de multiplicação incorreta, tá bom? Então, é por isso que é muito importante ficar atenta à forma como nós fazemos as contas, tá bom? Então, é 0,30%. A gente entende que esse 30 aqui, ele está relacionado ao 30%, que é do adicional de periculosidade. Então, vamos saber quanto que é 30% desse salário de R$ 1.500, ok? Então, vamos lá. Primeira conta, 0. Gente, 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Então, eu só conto a quantidade de caracteres que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso colocar 6 números zeros, porque não tem como. Quanto que é 0 vezes 5? Eu não tenho nada. Quanto que é nada vezes 5? Agora foi. Então, vamos seguir a conta com um número, né, que efetivamente nós vamos conseguir fazer um cálculo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0 de novo, 0. 3 vezes 5, agora sim, 15. Ok. E vai o número 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Mais 1, 4. Isso, perfeitamente. Eu tenho mais um 0 aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse início, mas não há necessidade porque a gente sabe que qualquer número, né, multiplicado a 0 vai dar 0. Então, eu apenas coloco esse zerinho aqui na frente para saber que a minha conta está correta. Então, vamos dar continuidade e fazer essa resolução final. 0, tá? Vamos fazer a conta de mais. Todos os números, eles precisam estar embaixo corretamente, senão a gente acaba fazendo a soma errada, tá bom? Fiquem atentos a isso. Quanto que é 0 mais 5? Eu não tenho nada, e a partir de agora eu tenho 5. Então, eu tenho 5. Quanto que é 4 mais 5? Mais 0? Isso. Não preciso pôr esse 0 aqui, mas eu posso até pôr, só para a gente saber que a conta está correta. Agora vamos calcular quantos números eu tenho antes da vírgula. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4. Isso, vírgula. Ou seja, só para facilitar para que a gente enxergue, 30% de 1.500 vai ser exatamente R$ 450. Então, a gente pode somar aqui direto, tá? R$ 450 mais 1.500 vai dar quanto? 1.950. Então, se a gente for olhar aqui na nossa tabelinha do INSS, o que diz o nosso probleminha ali, né? Que eu coloquei no formulário. Se a pessoa recebe R$ 1.500, ela está isenta. Mas, se ela receber o adicional de periculosidade no salário dela, esse valor, né, esse salário atual dela, ela continua isenta de pagar o imposto de renda? Vamos olhar aqui. Agora ela recebe R$ 1.950. De acordo com a nossa tabelinha, ela só será isenta se ela receber até 1.903. Então, como ela passou de 1.903, ela já não é mais isenta do imposto de renda. A gente precisa ver em qual faixa ela vai se encaixar para poder fazer a alíquota de desconto. Então, salários de 1.903 até R$ 2.826, deve ser descontado 7,5%, ok? Do imposto de renda retido na fonte. Então, a gente vai fazer essa conta, essa mesma conta que nós fizemos, só que agora em relação aos 7,5%, tá bom? Então, vamos lá. Acho que quando eu escrever fica mais fácil para vocês entenderem. A partir de agora, o salário dessa pessoa é R$ 1.950, correto? Quanto que é a porcentagem da alíquota que eu falei para vocês? 7,5%. Então, vai ser vezes 0,075. Por quê? A vírgula do 7,5, ela foi para cá, ela veio parar aqui. Tá bom? Então, a gente só coloca o 7,5, que já dá para entender na matemática que esse 7,5 é referente ao 7,5%, tá bom?
Então, continuando, vamos fazer aqui a continha. Agora eu vou utilizar a cor preta para facilitar. 7 vezes 0, a gente já sabe que é 0. 5 vezes 0, desculpa, 0. 5 vezes 0 de novo. 5 vezes 0 de novo é 0. Agora sim, 5 vezes o 5 dá 25. Então eu vou descer o número 5 e vai subir, né, em cima do 9 o número 2. Quanto que é 5 vezes o 9? Vamos lá para a tabuada do 5. 5 vezes o 9 é 45. 45 mais 2 dará 47, ok? Então, sobe o número 4 e desce o número 7. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9, exatamente. Do lado do 5, a gente tem esse número 7, então a gente precisa fazer a multiplicação do 7 também, ok? Então vamos lá. Quanto que é 7 vezes o 0? 0. 7 vezes o 0? 0. 7 vezes o 0? 0, porque nós temos 3 zeros aqui, tá bom? Então temos que fazer as 3 vezes. 7 vezes o 5, então vamos de novo a tabuada do 7 ou a tabuada do 5, tá? 7 vezes o 5 é 35. 35. Deixa eu só apagar aqui para não confundir. 7 vezes 5 é 35, então sobe o número 3. Quanto que é 7 vezes o 9? Vamos lá na tabulada do 7. 7 vezes o 9 é 63. 63 mais 3 vai dar quanto? Exatamente, vai dar 66. Então, o 6 desce e o 6 sobe. 7 vezes 1, 7. 7 mais 6 vai dar 13. Ok. Agora, os dois números aqui que precisam multiplicar, eles são zeros. Então, eu sei que eu não preciso fazer a conta deles. Eu posso apenas colocar eles aqui à frente para saber que a continha ela está correta, tá bom? Para não confundir ninguém. Então, vamos lá. Parte final já, acho que eu vou mudar para roxo para ficar fácil para ver. Vamos lá. 0, pode ver, ó, o número embaixo de número, estão vendo? Ó, número embaixo de número. 5, 12, isso. Então, sobe o número 1 aqui, tá vendo? 1 mais 9, 10. 10 mais 6 vai dar 16, perfeito. Sobe o número 1. Quanto que é 1 mais 3? 4. Aqui, 1. Ok, quantos números eu tenho antes da vírgula? E agora prestem bastante atenção. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, correto? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente aqui eu ponho a minha vírgula. Então, ficando mais fácil para a gente enxergar, ele sempre fica na frente. Isso. O resultado vai dar 146 e 25. Inclusive, a gente tem um resultado que lhe dá exatamente isso, 146 e 25, tá? Só que a gente precisa lembrar, tá? Quem assistiu a aula da semana passada, que a conta do imposto de renda, ela não acaba por aí. A importância dela não é somente saber quanto que é 7,5% desse salário de 1950. No imposto de renda, eu preciso fazer o desconto. Então, ó, aqui nessa primeira coluna, eu tenho os salários, né? Salários de tanto até tanto, quanto que eu preciso descontar. Aqui nessa segunda coluna, eu vou ter, então, a alíquota de desconto, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%, ok? A partir do momento em que eu fizer souber, né, quanto que é essa alíquota de desconto referente ao salário, eu vou para a minha terceira coluna. Então, ó, R$ 146,25 menos, se o cálculo dele, se a alíquota dele foi de 7,5%, eu tenho que tirar
R$ 142,80. Então, eu vou pôr aqui só para facilitar, R$ 142,80. A gente pode fazer essa continha, né? Vocês podem jogar na calculadora ou pode armar a continha, né? Como eu mostrei para vocês lá no slide da aula passada, tá? O resultado vai ser exatamente esse, R$ 3,45. Então, a nossa alternativa correta aqui do exercício do formulário é essa segunda. Por quê? Para uma pessoa que ganhava R$ 1.500, que tem um adicional de 30% do seu salário, ela deixa de ser isenta do imposto de renda, ela tem que pagar de agora em diante. Só que ela irá pagar uma alíquota de 7,5%, tá? E esse 7,5% é referente a R$ 146,25 do seu salário. Só que fazendo a dedução dessa terceira coluna, a gente descobre que essa pessoa ela terá que pagar apenas R$ 3,45 de imposto de renda todos os meses, ok? E por fim, a gente vai para a nossa última questão nesse formulário. Então, qual a diferença entre adicional de periculosidade e de insalubridade? E quais são as suas alíquotas? Então, adicional de periculosidade. A gente precisa entender que a periculosidade ela está atrelada ao risco a você perder a sua vida. Então, é policial, bombeiro, eletricista, pessoas que trabalham, um exemplo que eu dou, né? Pessoa que trabalha limpando fachada de prédios, né? Pintando fachada de prédios lá no alto. Então, assim, esses trabalhos, eles são extremamente perigosos. A pessoa, ela pode sair para trabalhar e ela pode não retornar, ela pode ir a óbito enquanto ela está desempenhando as suas funções, ok? Então, o adicional de periculosidade, ele incide, então, a profissões, né, que têm risco de vida. A pessoa, ela pode falecer enquanto está trabalhando. E o adicional de periculosidade, ele tem uma alíquota única, que é 30% sobre o salário, tá? Inclusive é a conta que nós fizemos do imposto de renda dessa questão aqui anterior. Já o adicional da insalubridade, ele diz respeito, então, às condições insalubres de trabalho. O que isso quer dizer? Então, pega como exemplo uma pessoa que trabalha dirigindo caminhões. Então, essa pessoa, ela diariamente, ela tem um barulho do próprio caminhão, barulho de outros caminhões, ela tem barulho dos carros, de moto, ela pega toda a poluição. Se a gente for parar para pensar, isso com certeza gera risco à saúde física dessa pessoa. Então ela pode perder a audição, ela pode ter o pulmão comprometido pela poluição que ela está respirando, tá? Todos os dias enquanto ela está trabalhando. Então, só para deixar claro, a insalubridade ela diz respeito a riscos à saúde dessa pessoa. Essa pessoa ela pode perder a audição. Então, é necessário, né, a condição do ambiente de trabalho, ele é insalubre, ele pode causar danos à saúde física desse profissional. Já, diferente da periculosidade, que a alíquota é de 30%, a insalubridade ela vai variar. Ela pode ser de grau leve, tá? E aí a alíquota é 10% em relação ao salário. Ela pode ser de grau médio, tá? E a alíquota vai ser de 20%, ou ela pode ser de grau máximo. E aí no grau máximo, né, a alíquota é de 40%. Isso quem vai definir não é o trabalhador, tá? Isso quem vai definir são as convenções mesmo em relação àquele trabalho. Então, toda pessoa que trabalha com britadeira, ela tem ela já tem previsto, né, qual é a alíquota de insalubridade que esse funcionário ele deve receber. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes que são extremamente escuros. Isso gera prejuízo à sua visão. Pessoas que trabalham com químicos, né? Isso você pode sofrer um acidente de trabalho em que a sua pele vai ficar toda danificada. De repente, o quanto você estiver respirando aquele odor, né, químico, isso pode afetar o seu pulmão, pode afetar os seus órgãos, né? Então tudo isso é insalubridade. A gente tem que
entender, né, separar que a periculosidade é o perigo de vida, você pode perder a vida enquanto você desempenha a sua função, e a insalubridade você pode perder a sua saúde enquanto você desempenha a sua função, né? Ok? Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, tá? O slide que eu proponho para vocês é esse. Eu vou, inclusive, passar, tá? Para que vocês possam fazer esses exercícios. Coisas simples, tá? Nada para descabelar ninguém, tá? Por enquanto. Então, os exercícios de hoje, tentem fazer, tá? O cálculo do INSS, do FGTS e do imposto de renda desses salários aqui, ok? Ah, professora, mas e se a pessoa tiver isento, o que eu faço? Simplesmente escreva que ela está isenta do imposto de renda, ok? Nesse segundo exercício, então, ele é um pouco mais elaborado, tá? Então, tem uma certa historinha, ele é uma situação, e a partir dessa situação vocês precisam fazer os demais cálculos. Então, o exercício é o seguinte: João e Miguel, eles são colegas de trabalho, e no último mês, Miguel faltou 2 dias na mesma semana, e fez um total de 10 horas extras no mês. João chegou atrasado meia hora por uma semana. Ele tem um filho de 2 anos, tá? Ambos trabalham 8 horas por dia, o que vai dar 200 horas por mês, né? E como desempenham a mesma função, eles recebem R$ 2.367,01. Então, eu quero que vocês calculem a folha de pagamento deles, né, que deve constar, então, o cálculo do INSS, do FGTS, do imposto de renda. Nós temos que fazer a falta e o atraso, afinal, Miguel faltou 2 dias, enquanto o João, ele chegou atrasado meia hora por dia. Então, assim, ele trabalha de segunda a sexta. Ele faltou 5 dias, ele atrasou 5 dias no serviço, então a gente conta meia hora, vai dar 1 hora, 2 horas, ele se atrasou, né, no total, naquela semana, 2 horas e meia, tá? Então, a gente precisa fazer também, eu quero que vocês façam um cálculo do DSR, ou seja, descanso semanal remunerado, afinal, o Miguel faltou, será que ele perde ou ele não perde o descanso semanal dele? E se ele perde, como que fica a nossa conta? Por fim, nós temos que fazer a hora extra, né? Afinal, também Miguel fez hora extra nesse mês. E a questão do salário família, afinal, João, ele tem um filho. Então, só lembrando do salário família, tá aqui nessa folhinha que eu passei para vocês, tá? Então, a gente tem primeiro a tabela do INSS, tem a relação do salário família e, por fim, a tabela do imposto de renda, ok? Eu sei que parece muita coisa, mas é simples fazer. Vocês vão precisar fazer 2 contas, tá? 2 folhas separadas, uma para o cálculo da folha de pagamento do Miguel e outra para o cálculo da folha de pagamento do João, ok? Como eles recebem o mesmo salário, então fiquem atentos, porque é bem provável que a alíquota do INSS de ambos seja a mesma. E é claro, né, que o FGTS deles também vai dar a mesma coisa. O que vai variar é que vocês primeiro precisam fazer o desconto das faltas e atrasos e precisam também colocar a hora extra, tá bom? Então, após vocês fazerem esses exercícios, tá? Tem aqui uma reportagem de 2020, tá? No portal da Globo.com, ok? É uma matéria em relação a Santa Catarina, mas enfim, ela fala sobre o setor de recursos humanos, tá? E a adaptação dele nesse período da pandemia. Então, eu quero que vocês leem essa notícia, ela é bem curtinha, tá? Ela tem esse vídeo aqui, tá? Assim que vocês entrarem, tem um texto embaixo desse vídeo e então esse vídeo para que vocês possam ler. Ele é no máximo 5 minutos, tá? E ele vai falar sobre medidas, tá? Que um setor de RH de uma determinada empresa adotou para enfrentar esse momento de pandemia, tá? Então, leiam essa matéria, afinal ela vai ser importante para que vocês consigam responder o formulário dessa semana, ok? Eu vou enviar o link, mas o formulário dessa semana, então, ele não vai conter contas, ele vai conter Eu quero que vocês, na verdade, discorram sobre o que vocês leram nessa notícia, né? Sobre o que vocês entenderam dela e o que vocês entendem sobre esse departamento de recursos humanos. Ou seja, eu quero que vocês escrevam um texto, tá? Com a sua opinião, eu quero que vocês
falem comigo o que vocês estão entendendo sobre esse departamento de recursos humanos e como esse departamento, né, ele está se transformando, ou ele vai a partir de agora se transformar, né, por conta da pandemia do coronavírus, ok? Então, o formulário do Google que eu vou passar quando essa aula for enviada para vocês, tá bom? Que é a única atividade dessa semana. Então, só voltando aqui aos exercícios, o que eu quero pedir? Façam esses exercícios, coloquem eles no papel, tirem uma foto e me mande, ok? Mas para que vocês possam praticar o que a gente já está vendo desde a semana passada sobre os cálculos da folha de pagamento, tá bom? Então, dito isso, gente, bons estudos, uma boa semana para todos. Na dúvida, é só me chamar, eu estou sempre por aqui, tá bom? Tchau, tchau!